missões para mais perto da gente. Amém? E a gente só consegue enxergar missões mais perto da gente quando eu sei da minha identidade em Cristo Jesus. Cada um de nós aqui somos filhos dele. E eu não sei qual foi a expectativa que você veio para esse culto, mas as missões vão chegar até o seu coração. Porque você só vai conseguir fazer missões se você tiver certeza da sua identidade, que você é em Cristo Jesus. Se você tiver certeza de que o seu Pai de amor te salvou, te resgatou, e é por Ele que você continua. Nós sempre cantamos que nós somos os pés e as mãos do Senhor. Vocês conhecem esse louvor? Então é sobre isso. Missões é sobre isso. Nós somos os pés e as mãos do Senhor. E esse Senhor é o seu Pai de amor. Então, se você não escutou hoje, eu te amo, Jesus está dizendo isso para você. Ele te ama. Porque muitas vezes a gente passa o dia corrido e a gente não fala eu te amo. Nem para os nossos familiares, nem para as pessoas que estão próximas da gente. E por nós não falarmos, nós não conseguimos enxergar também que Ele nos ama. Então todos os dias lembre disso, que o Espírito Santo está com cada um de nós, desde o nosso acordar, no nosso trabalho, nos lugares onde Ele tem nos levado, porque missões é sobre isso. É você saber quem você representa na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu grupo de amigos. Porque hoje nós estamos vivendo em um mundo em que, quando nós chegamos numa roda de pessoas que não conhecem Cristo, ao invés de nós influenciarmos eles, nós é que somos influenciados e deixamos de servir ao Senhor. É assim que está acontecendo nas faculdades, nas escolas. Então, que os jovens que estão aqui, que é sempre uma bênção, é sempre muito bonito ver vocês aqui, que vocês saibam que não importa onde vocês estejam, vocês são a influência e a presença de Cristo aonde vocês estiverem. Então, nunca inverta o critério. O que está em você é mais forte do que o que está no mundo. Então você leva a marca do Senhor. Amém? Nós vamos falar hoje sobre missões e nós vamos trazer esse assunto para bem pertinho da gente. Amém? Porque quando a gente fala em missões, a gente pensa assim, fronteiras, a gente olha aquele missionário que está em outro país, que foi viajar, e missões fica só a cargo dele, eu posso só ajudar financeiramente, amém, isso faz parte. Realmente nós precisamos enviar missionários. Existem países e existem lugares que nunca ouviram falar o nome de Jesus. Para a gente, aquilo que é tão comum, né? E a gente ouve, a gente fala, e a gente adora, e a gente exalta, e a gente pode andar na rua com a nossa Bíblia. Existem lugares em que as pessoas não podem fazer isso, e muitos lugares nunca ouviram falar do nome de Jesus. E a gente sabe que a Bíblia fala que Jesus irá voltar quando todos tiverem ouvido a palavra de Deus. Independente se a pessoa aceitou ou não, mas ela teve a oportunidade de ouvir. Então isso, irmãos, é preocupante para nós, que já fomos alcançados pelo amor dele, né? Eu quero trazer um dado para você, só para você entender. Como é um culto temático, é um culto sobre missões, a gente precisa saber o que está acontecendo aí fora. Cerca de 49 milhões de pessoas no Brasil são evangélicas. Amém? Isso representa aproximadamente 29% da população. O restante
mais de 50%, são os nossos irmãos católicos. Outra porcentagem está entre as pessoas que participam de outras crenças, outras religiões, amém? Mas uma coisa que me trouxe curiosidade quando eu estava estudando, para trazer essa informação para vocês, é que aproximadamente 18 milhões de pessoas não participam de nenhuma religião. Então nós temos os evangélicos, nós temos os católicos, nós temos uma outra porcentagem que está subdividida em outras religiões, e nós temos aproximadamente 18 milhões de pessoas que ou saíram da igreja por algum motivo, não estão indo em lugar nenhum. E aí, irmãos, a fé, ela vai esmorecendo, né, na caminhada. E é para isso que nós trazemos missões para perto de nós. Nós não vamos hoje aprender do Senhor missões para aquele que está lá na África, lá na Etiópia, lá no Haiti. Nós não vamos, porque hoje o Senhor quer falar das missões com cada um de nós, porque nós somos testemunhas dele. Lá em Atos, quando o Espírito Santo vem, o Senhor diz: esperem o Espírito Santo vir, depois vocês vão sair, porque não é de qualquer jeito. Todos nós aqui recebemos o Espírito Santo, amém? Amém. Então falta a gente ir. E aí a gente fala assim: eu preciso atravessar uma fronteira. Não. Muitas vezes você precisa atravessar o corredor da sua casa. Outras vezes você precisa atravessar a rua de onde você mora. Você percebe que missões não está tão longe. Missões não está tão longe de nós. Missões faz parte de um coração quebrantado, que um dia foi alcançado por alguém que estava orando pela sua vida, e hoje você está nos caminhos do Senhor. Então alguém se colocou na brecha e orou por você, para que hoje você pudesse estar aqui. E é como se fosse uma corrida. Sabe aquela corrida que tem vários atletas e eles vão passando o bastão um para o outro? É a mesma coisa. Talvez os seus pais fizeram essa corrida, começaram, e agora passou o bastão para nós, e agora a gente continua a corrida. Então, os primeiros que nós precisamos alcançar são os de dentro da nossa casa. E aqui foi falado sobre semear, é o tema, certo? Semear faz parte o quê? De um caminho de agricultura. E eu amo que Jesus traz sempre esse cenário para que a gente consiga entender a palavra dele. O agricultor, ele precisa sair para semear. O agricultor, ele precisa lançar a semente. O agricultor, ele precisa ter esperança, porque a partir do momento que você lança a semente, você não sabe se ela vai germinar. Porque o Senhor dá o crescimento. O Senhor manda a chuva no tempo certo. Então esse tema que foi colocado aqui para a gente estudar um pouquinho nessa noite, ouvir o que o Senhor tem para falar no nosso coração, é muito pertinente com missões. Porque você não vai ver nunca um agricultor que não saia para cuidar da sua terra. Porque se assim ele fizer, ele não vai ter o que comer. Amém? Amém. Então vamos ler a palavra do Senhor? Foi dado aqui Salmos capítulo 126, verso 6. Mas eu quero ler o salmo inteirinho. Amém? Glória a Deus. Salmo 126. Diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Dizia-se entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas fez o Senhor por nós,
e por isso estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul. Os que semeiam em lágrimas secarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por esse dia, por esse tempo. Te damos graças, Senhor amado, porque sabemos que o Senhor se faz presente aqui nesse lugar. Te damos graças, Pai, porque é sempre um privilégio, Senhor, ter os teus ensinamentos, ter a tua palavra. Que o Senhor possa encontrar nessa noite, Pai, corações com terreno fértil. Que a sua palavra caia como semente produtiva, Senhor, e que ela possa crescer, germinar, gerar frutos, Pai, para a honra e glória do teu nome, Senhor. E que o seu nome seja proclamado, Pai, nos quatro cantos dessa terra, Senhor. Usa as nossas vidas, Pai, como filhos que somos, e carregamos o teu legado e a tua palavra e o teu direcionamento. Espírito Santo de Deus, fica conosco, abre o nosso entendimento, tira tudo aquilo que possa dispersar a nossa atenção, Pai, para que nós possamos sair daqui diferente do que nós entramos, Senhor. Sabemos quem nós somos, filhos amados do Pai. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, Jesus. Esse salmo que nós lemos, ele faz parte de 14 salmos que são chamados cânticos de romagem. Amém? O que são os cânticos de romagem? A gente sabe que o Senhor libertou o povo do cativeiro, amém? Lá da Babilônia. Então, quando eles voltam para Jerusalém, o salmo diz assim: o Senhor nos libertou e nós estamos alegres. O Senhor nos libertou e nós estamos alegres. Porém, quando eles chegam em Jerusalém, tinha coisas para fazer. Jerusalém estava destruída. E esse salmo é perfeito, porque ao mesmo tempo que eles se alegram, porque eles trazem a memória de quem Jesus, do que Deus fez na vida deles, tiraram eles do cativeiro. Então eles se alegram por isso, eles reconhecem isso do Senhor, mas eles sabem que o caminho da construção, da reconstrução, ele é doloroso. Então eles saem para semear novamente, porque eles viviam da agricultura, eles saem chorando, mas eles saem com a certeza de que quando eles voltarem, eles vão ter alegria, porque eles plantaram a semente, mas eles voltam com os feixes. Amém? Eles plantaram a semente, mas eles voltam com os feixes. Eu não sei quais sementes vocês plantaram, mas tenha certeza que você vai voltar com os feixes. Porque é isso que o Senhor está dizendo nessa noite. Que a gente não desanime no plantio dessa lavoura. Eu não sei quantas vidas você tem apresentado ao Senhor, porque missões é isso. A gente vai trazer missões para pertinho da gente. A gente vai trazer missões para a nossa casa, para a nossa família. Se a sua família é salva, você sabe que tem um vizinho, você sabe que tem um amigo, sempre tem alguém. São aproximadamente 18 milhões de pessoas que não estão em religião nenhuma. E nós não estamos aqui de passagem. Amém? Quando você vem no culto de missões, você sabe que você vai sair daqui direcionado a fazer alguma coisa. Aleluia. A gente não pode chegar a ouvir a palavra do Senhor, nos enchermos da palavra do Senhor, que é uma bênção, que é a semente. E é como foi dito aqui, se a gente não regar, o que vai acontecer? Ela não vai germinar.
E como é difícil o caminho para a gente alcançar uma vida. Amém? É difícil porque eu tiro por mim, né? A gente traz à memória a nossa vida, a nossa história. Talvez muitos aqui já cresceram num lar cristão, mas muitos de nós, eu creio que a maioria, alguém teve que plantar a semente. E muitas vezes, os que plantaram a semente pela nossa vida, também chegaram nesse, não sei se vai dar certo. Não sei se vai dar certo. Mas o que o Senhor diz? Plante a semente. O outro vai regar a semente. E quem dá o crescimento é o Senhor. Então não se preocupe. Talvez você já lançou várias sementes e você não está vendo germinar. Mas você saiba de uma coisa: a plantinha ou a árvore frondosa, primeiro ela cresce para baixo. Primeiro ela firma as raízes. E é só Jesus que faz isso. Esse é o trabalhar do Espírito Santo. Cada um de nós temos um tempo para chegar. Você pode ter certeza. Mas quando a gente chega, é a hora certa. E aí começa a florescer. Aí é a hora que você vai começar a ver aquilo que você plantou, aquilo que você chorou, aquilo que você foi ali e orou e pediu e achou que Jesus não estava ouvindo. Ele está ouvindo. Mas o trabalhar no coração, irmãos, é individual. Talvez por nós já estarmos no caminho do Senhor e a gente entende, né? Às vezes a gente olha uma situação e fala assim: nossa, parece tão claro o amor de Jesus, né? Como que as pessoas não conseguem enxergar? Porque, irmãos, a gente passa por tantas situações que se a gente parar e falar assim: como eu passaria por essa situação se não fosse Jesus comigo? Se não fosse Jesus, a gente não conseguiria. Mas para a gente, aquilo que é óbvio, para a pessoa que ainda não conhece, é estranho, é uma conversa estranha. Ela conhece aquele Jesus e ela não teve aquele particular que a gente já teve com o Senhor. Ela não sabe o que é sentir a brisa do Espírito Santo. Ela não sabe o que é ouvir a voz do Espírito Santo. E aí quem tem que fazer isso? Eu e você. Aí você pode pensar assim: ah, mas eu não sou pregadora, eu não sou. Irmãos, a palavra do Senhor é muito clara. Jesus, ele não disse assim: vá pregar, vá louvar. Ele não disse. Jesus disse assim: ide e pregai o Evangelho. Para nós, para mim aqui que estou falando com vocês, que já conhecem a palavra, de repente é mais fácil, né? Mas o ide do Senhor é para a minha vida, lá fora, lá no meu trabalho, na minha família, as pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Senhor. Esse é o ide do Senhor. E o ide do Senhor é para todos nós. O ide do Senhor é para todos nós. Amém? Para facilitar a nossa vida, irmãos, eu gosto sempre de trazer alguns pontos, sabe? Porque a gente fala assim: tá, eu vou fazer missões, como é que eu faço? Por onde que eu começo? Amém? O caminho é muito fácil. O caminho é muito fácil. O que a gente precisa ter é o quê? Persistência, perseverança, determinação. Porque senão a gente não consegue. Amém? Então, quando o Salmo diz aqui, ó, no versículo 6, aquele que leva a preciosa semente, ele sai para levar a preciosa semente. Não é a gente ouvir a palavra do Senhor e guardar para nós. Missões não é isso. E talvez você pode olhar para você e falar assim: mas eu não sei pregar. A preciosa semente do Senhor é uma palavra que você vai dizer àquela pessoa. Pode ser um testemunho da sua vida, pode ser algo que o Senhor está fazendo com você, algo que te surpreendeu. Não precisa ser necessariamente uma pregação. Na maioria das vezes não é uma pregação.
é uma conversa. Porque as pessoas têm muito preconceito das coisas. Elas julgam sem ter escutado. Elas julgam por achar as coisas. E quando a gente lê a palavra, é ela que liberta, é ela quem dá direcionamento. É o Senhor que dá esse caminho. Mas nós somos os pés e as mãos dele. Ele precisa de nós para levar a palavra dele. Uma vez que nós já fomos alcançados por esse amor, irmãos, é muito egoísmo nosso não transbordar esse amor. Porque aqui eu tenho certeza que pelo menos um milagre, eu tenho certeza que na sua vida o Senhor já fez vários, mas pelo menos um milagre você tem para repartir, para comentar, para falar com uma pessoa que ainda não conhece Jesus. Porque quando eles olham, irmãos, para Deus, eles imaginam um pai distante. Eles não conhecem esse pai de amor que cuida de nós com todo carinho. Eles não conhecem esse pai de amor que foi e deixou o Espírito Santo para cuidar de nós, para guiar os nossos passos. Eles não têm esse entendimento da trindade maravilhosa que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então quem é que vai levar isso? É eu e você. E aqui nós temos várias gerações, né? Nós temos pais, nós temos filhos, nós temos avós, nós temos crianças. Olha que maravilha. O campo, foi dito aqui, foi dado vários spoilers aqui, né? Durante os louvores, durante os versículos que foram trazidos aqui, foi dado já vários spoilers. O campo, a seara já está pronta. Mas o Senhor é muito claro. Cadê os ceifeiros? Os ceifeiros estão aonde? Sentados nos bancos da igreja, ouvindo a palavra, indo embora, e no outro domingo, voltando, ouvindo a palavra e indo embora. E o campo está branquinho. É com cada um de nós que o Senhor está falando. Às vezes a gente vem no culto e o Senhor fala e a gente fala assim: fulano tinha que estar aqui, né? Fulano, não. Somos nós. Daqui vai sair vários missionários. Eu não estou dizendo amém missionários que vão além das fronteiras, mas que a gente comece dentro da nossa casa, no nosso círculo ali, pequeno de pessoas. Porque quando Jesus instruiu os apóstolos: espere vir o Espírito Santo, depois vocês vão sair, vocês vão para Jerusalém, Samaria, e depois vocês vão para os confins da terra. O Senhor não disse: já vá lá nos confins da terra, não. O Senhor diz Jerusalém. Jerusalém era o que estava próximo. Então aonde é a sua Jerusalém? Quem é que está próximo de você que precisa ouvir a palavra do Senhor? Não é longe, irmãos, é perto. Se cada um de nós, no nosso círculo de conhecimento ali, de pessoas que a gente conhece, quantas não conhecem o Senhor? Quantas? E aí numa roda de conversa a gente acaba deixando se levar e perde a oportunidade de falar do Senhor. Às vezes é o seu filho e a gente quer impor, né? A gente quer impor a palavra do Senhor. Não é assim, irmãos. O semeador, ele sai a semear, ele lança a semente. Ele está chorando? Está chorando, porque ele não sabe se vai germinar. Jesus olhou para Jerusalém e chorou. Ele não sabe se vai germinar, mas ele tem a esperança que na colheita ele vai trazer os feixes cheios de frutos. A gente precisa, irmãos, parar de tentar fazer as coisas e achar que a parte de Deus ele não vai fazer. Começa conosco. A semente não é o Senhor que planta. A semente ele entrega nas nossas mãos, que é a palavra dele. Quem
semente somos nós. E a palavra é bem clara: plante a semente e eu vou mandar a chuva. A chuva vai cair, irmãos, com certeza, porque as bênçãos de Deus alcançam todos. Agora, só vai germinar quem tiver plantado semente. Então, se você tiver plantado a semente na vida do seu filho, do seu esposo, da sua esposa, enfim, das pessoas que você quer alcançar para o Senhor, se você plantou a semente, descanse no Senhor. Porque muitas vezes Ele está fazendo o trabalhar dele e a raiz está crescendo primeiro por baixo. E quando florescer, você vai ver, o Senhor vai permitir que você veja os frutos gerados. Porque a gente comenta assim que os corações que são mais duros são aqueles que mais servem ao Senhor depois que são alcançados pela graça de Deus. Isso é uma verdade, irmãos. Isso é uma verdade, porque o Senhor trabalha, Ele conhece cada coração, Ele conhece cada medo, cada dificuldade. Então, o primeiro passo: saia do seu mundinho. Vá verificar aonde está essa Jerusalém que o Senhor tem te mostrado, que o Senhor tem colocado no seu coração e que muitas vezes a gente vai deixando para lá, vai deixando para lá. Comece orando. Amém? Comece orando. E a partir do momento que você orar, o Senhor vai te dar graça, o Senhor vai te dar sabedoria, o Senhor vai te direcionar, o Senhor vai acalmar o teu coração, porque é assim que Ele faz. É assim que Ele faz. O Senhor sempre nos ama. O Senhor sabe das nossas dificuldades, dos nossos limites, dos nossos medos. Ele conhece cada um de nós. Mas Ele está dizendo nessa noite: você é muito importante para mim. E você é muito importante nessa caminhada. Para que eu possa alcançar as pessoas que você tem colocado nas minhas mãos, porque Ele tem ouvido a sua oração, Ele precisa que você não desista. Missões é isso, é não desistir. A gente pode pegar como exemplo, sim, os missionários. Muitas vezes são açoitados pela palavra, por causa da palavra. Mas eles não desistem. Eles têm um chamado missionário. Mas nós temos também, quando o Senhor alcança o nosso coração, o mesmo amor que esses missionários têm nos confins do mundo, nos confins da terra, onde Jesus leva eles, é o mesmo amor que nós temos que ter próximo de nós. Porque o amor de Deus é tão grande, tão transformador na nossa vida, irmãos, que não pode parar em nós. Precisa transbordar. Precisa transbordar toda a expressão de amor, de carinho, de palavra, que você possa gerar na vida daqueles que ainda não conhecem ao Senhor. É tudo aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração e é o que Ele quer que a gente faça. Então não desista de orar e de chorar pelos seus. Amém? Amém. A semente, ela é preciosa. É o que já foi dito aqui. Lucas 8:11 diz assim: a semente é a palavra de Deus. Romanos 10:14, Paulo diz assim: como ouvirão se não houver quem pregue? Como ouvirão se não houver quem pregue? Não faz muito tempo, irmãos, eu estava estudando para uma prova que eu ia fazer e eu participava de um grupo, né, de estudo. E ali tinha muitas pessoas, centenas de pessoas ali comentando, falando, e a prova estava chegando. E quando as coisas estão chegando, né, Deus me ajude, Deus não sei o que, tal, então começa a orar e começa a pedir a direção do Senhor. E aí veio um comentário dizendo assim: mas quem é Jesus? Eu não conheço Jesus. Quando eu vi aquilo, a gente fica assim: Senhor, né? Porque a gente não imagina na nossa cabeça que em pleno 2026 alguém não tenha ouvido falar de Jesus. Isso aqui no Brasil, onde nós temos acesso,
né? Qualquer um pode participar da religião que quiser, ninguém é proibido a fazer nada. Então, quando a gente fala assim, o óbvio precisa ser dito, precisa se falar de Jesus. Precisa se falar de Jesus. Missões é isso. E eu fiquei olhando aquilo, eu fiquei chocada. Eu falei, Senhor, uma jovem estava ali comentando e tal, e eu aproveitei a oportunidade ali, mas não a conheço, não, né? Mas tenho fé de que plantamos a semente, alguém vai regar e o Senhor vai dar o crescimento. Porque é assim que acontece. Se a gente ficar preso, não, eu quero ver crescer, não. Plante a semente, porque o mais o Senhor fará. Como que eu planto a semente? Com uma conversa. Se você tiver um versículo, a gente sempre tem um versículo. Ainda que seja o óbvio, Jesus te ama. Muitas pessoas nunca ouviram isso, irmãos. Muitas pessoas nunca tiveram acesso a esse amor de Jesus. Porque elas acham que precisa passar por várias etapas para você encontrar Jesus. Quando o Senhor diz, eu rasguei o véu, você tem livre acesso a mim. Mas as pessoas não sabem disso. Então eles não sabem que Jesus nos ama do jeito que nós somos. Cada um de nós aqui é amado pelo Senhor do jeitinho que é. Porque o Senhor criou você do jeitinho que você é. Então louve ao Senhor do jeito que você sabe. Fale de Jesus do jeito que você sabe. Porque como foi dito aqui, o Senhor, Ele está procurando verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. E adorar ao Senhor não está ligado somente a louvar. Adorar ao Senhor é você reconhecer que Ele é soberano sobre a sua vida. Reconhecer que você não pode fazer nada sem Ele. Reconhecer e saber de onde Ele te tirou. Reconhecer e saber que Ele é suficiente para cumprir o propósito que Ele tem na sua vida. Porque você não está aqui de passagem. O Senhor tem um propósito na sua vida. O Senhor te criou e formou para alguma coisa. Descubra o seu propósito. O Senhor diz que nós temos que saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida. Cada um de nós temos um propósito. Então ore ao Senhor, peça a direção do Senhor para que Ele mostre para você o seu propósito. E quando você tiver, comece a fazer. Comece a fazer, porque você vai ver o transformar do Senhor na sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus, louvado seja o seu nome. Todos nós que plantamos, irmãos, nós precisamos ter fé. Porque quando a gente planta, como foi dito aqui, a gente planta a sementinha ali, a gente não está vendo nada, né? Quando as crianças fazem trabalho de escola, que planta o feijãozinho lá, né? Ainda a gente consegue ver ele germinar, porque fica no copinho lá, a gente, né? Mas os agricultores, que é como o Senhor traz aqui, eles plantam e precisam o quê? Confiar. Eles não sabem quando vai vir a chuva. Eles não sabem se virar uma chuva e vai acabar com tudo, porque acontece isso, né? Eles não sabem se o sol vai ser forte demais. Eles não sabem. Mas você nunca vê um agricultor deixando de trabalhar a terra porque ele está duvidoso, porque ele está temente. Você pode acompanhar. Por isso que é maravilhoso as parábolas que o Senhor traz, porque Ele sempre traz uma situação do nosso dia a dia, para a gente poder entender a palavra dEle e saber que faz chuva, faz sol, o agricultor está lá. Faz chuva, faz sol, ele está lá. Se aquela colheita não deu certo, o que ele faz? Prepara a terra tudo de novo. Faz todo o esquema ali naquela terra, ele ara, ele mexe, ele remexe, e ele sai e planta tudo de novo.
E com a mesma esperança vai chover no tempo certo, o sol vai vir no tempo certo, porque tem essa. Existem plantações que você precisa mais de sol, e existem plantações que você precisa mais de chuva. Os dois estão nas mãos do Senhor. Existem vidas que você vai falar e elas vão entender e elas vão ficar maravilhadas com esse Jesus que você serve, e ela vai vir junto com você. Mas existem vidas que você vai precisar chorar um pouquinho mais. Assim como Jesus olhou para Jerusalém e chorou. Porque só quando a gente se compadece, irmãos, da situação do outro, que Jesus pode voltar a qualquer momento. E eu vou subir. E porque eu deixei de falar, talvez o meu irmão não vá. É uma responsabilidade muito grande que nós temos. Nós estamos aqui toda semana na igreja, aqui num tempo maravilhoso de louvor, a gente canta, a gente dança. Eu estava ali e o pezinho, só mexendo, porque os louvores pediam isso, Se eu pegasse aquele bambolê não ia dar certo, porque eu não tenho nenhuma coordenação motora sobre isso. Mas é sobre isso, a gente vem, a gente se enche, a gente entrega o nosso louvor e a nossa gratidão ao Senhor, a gente recebe a palavra e a gente é direcionado, e a gente tem uma semana para poder plantar sementes. E aí o Senhor cuida de nós com muito carinho, com muito amor, e aí na próxima semana nós estamos aqui, reunidos como igreja do Senhor, louvando ao Senhor, ouvindo a palavra e sendo enviados. Todos os domingos, quando finaliza a celebração, o pastor te envia com a palavra que o Senhor te mandou. E aquela palavra precisa frutificar, ela precisa ser semeada. Muitas vezes ela vai ser semeada no nosso coração, porque a gente está precisando. Então ela precisa transformar a nossa vida. E aí a gente se reergue de novo e a gente continua. A gente continua o legado do Senhor, porque é assim que funciona a palavra do Senhor. É uma conversa, é um louvor, é um recadinho no WhatsApp, A gente tem tantas possibilidades agora de poder falar ao outro que Jesus ama. Então a gente não pode perder nunca as possibilidades de proclamar o reino de Deus aonde nós formos plantados. Amém? Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E essa semeadura, irmãos, na nossa vida, ela tem sempre o centro que é Jesus Cristo. Amém? O que a gente vai semear na vida das pessoas é que Cristo veio, morreu por nós, nos trouxe a salvação, e é por isso que nós estamos aqui. E é por nós ter sido alcançado por Ele que hoje nós somos enviados por Ele para dar continuidade. E quanto mais nós fizermos isso, mais estaremos próximos do tempo que Ele vai voltar. Do tempo que nós vamos olhar para Ele, olhar face a face nos olhos dele e dizer para Ele assim: Jesus, valeu a pena. Jesus, valeu a pena. João 12, 24 diz assim: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, produzirá fruto. Se morrer, produzirá fruto. Jesus foi a primeira entrega. Talvez a gente olhasse para a cruz e falasse assim: acabou, Jesus foi para a cruz, morreu na cruz e ali acabou. Mas no terceiro dia ele ressuscitou, a semente germinou e ele resplandeceu, cheio de glórias e majestades. Então todas as sementes que você está plantando, que de repente você fala assim: Senhor, já desisti dessa semente, eu quero te encorajar nessa noite a você pegar essa semente de novo,
a você trazer à sua memória quais são as pessoas que você já orou em algum momento da sua vida e que você parou de orar porque estava difícil a caminhada. Nunca se esqueça que o agricultor, ele sai, ele lança a semente chorando, pode estar sol, pode estar frio, mas a certeza que ele tem é que ele volta com alegria, carregando os feixes. Haverá o tempo de você trazer os feixes. Se você não desanimar, se você não esmorecer no meio do caminho. Está difícil a comunicação? Ore. Porque a gente fala, a palavra fala que a gente não ganha pela força. Amém? Se você vê, o Senhor te dá sabedoria. Não adianta, não é pela força que a gente vai ganhar, mas é pelo nosso joelho no chão, clamando ao Senhor. Assim como a irmã Antônia disse que ela tinha alegria em ver a família voltando, em ver a família vindo, ela vai carregar os feixes. E eles vão voltar, se a gente não esmorecer na caminhada. Porque o mundo é assim, irmãos, né? A gente vai dar um passeiozinho lá no mundo pra gente ver como é que é, né? Aí a gente chega lá, não dá muito certo, aí a gente volta. Mas ainda assim, é o trabalhar de Deus. Porque tudo aquilo que a gente passa, ela serve como testemunho para a gente abençoar e transformar a vida de outras pessoas. Então talvez a gente olha os queridos nossos, né, distantes, dando um passeiozinho lá no mundo, mas o que protege eles lá é o nosso joelho no chão, é a nossa oração por eles. Porque enquanto eles estão lá, nós estamos orando. Porque enquanto eles estão lá, nós estamos clamando ao Senhor que coloque os anjos dele e ele vai guardando. Até que chega a hora que Jesus fala assim: agora você vai conversar comigo. E aí eles voltam. Então não desista de orar. Se os seus já esteve aqui na presença do Senhor e foram dar um passeio lá fora, continue orando, continue clamando, continue buscando, continue dizendo do amor de Deus. Não julgue, não cobre, porque às vezes a gente tem vontade de falar, né? Porque isso, porque não. Quem dá o discernimento, irmãos, quem convence é o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. Então nós não podemos fazer o serviço do Espírito Santo, amém? Pode deixar que ele vai fazer. O nosso serviço é plantar a semente. Nós somos hoje, nós vamos sair daqui com essa missão, a missão de continuar. E tem um detalhe, com alegria, porque aqui diz assim, ó: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os quem sonham. Então a nossa boca se encheu de riso. E eles pedem para o Senhor restaurar a alegria. A nossa alegria vem do Senhor. A nossa alegria não depende da reação daqueles a quem a gente tem plantado a semente. Amém? Então, continue. Saia daqui nessa noite. Eu não sei qual foi a sua expectativa. Talvez você chegou aqui na expectativa de que o Senhor pudesse falar outra coisa. Mas o Senhor está dizendo nessa noite: você continua sendo os meus pés e os meus braços. E eu estou pedindo, continue orando, continue semeando, porque Ele vai dar o crescimento. E você vai ver quando eles voltarem carregando os feixes com alegria. Porque a palavra do Senhor, ela não volta sem antes fazer o que ela tem que fazer. A palavra do Senhor, irmãos, ela não é em vão. Então talvez você chegou aqui para escutar sobre os missionários que estão lá fora, mas o Senhor está dizendo sobre os missionários que estão aqui dentro. O Senhor está dizendo que eu e você somos missionários aonde nós formos plantados.
Então continue, não esmoreça, não ache que o seu trabalho é em vão, o Senhor está vendo. Não ache que você está fazendo pouco, o Senhor está vendo. Então saia daqui com a sua esperança renovada. Não é pouco, é o suficiente. Você está fazendo conforme você tem, e o Senhor conhece todas as nossas limitações. O que Ele não quer é que a gente fique parado, porque agricultor não fica parado, agricultor sai. Agricultor sai, agricultor joga semente, agricultor fala sobre Jesus, agricultor, ele tem a esperança, independente do que vai acontecer, independente do tempo que vai acontecer, ele tem a certeza de que aquela plantação, ela vai germinar, ela vai florescer, ela vai frutificar, e você vai ver a obra do Senhor feita na sua vida e na sua casa. Na sua vida e na sua casa. O que acontece é que a gente esmorece. E se a gente esmorece dentro de um círculo onde as pessoas já estão enfraquecidas, aí o que acontece? Mas quem nos fortalece é o Espírito Santo, irmãos. E nós temos Ele. Nós temos o Espírito Santo. Lucas, ele traz aquela palavra do pedir, buscar e bater. Amém? A gente pede, a gente busca e a gente bate. Mateus, ele traz o mesmo texto. Só que Mateus, ele termina assim: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará boas coisas a vocês. Lucas termina diferente. Lucas termina assim: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai dos céus, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Quando você sair daqui, saia com essa certeza: a semente que você vai plantar, quem vai te dar o direcionamento é o Espírito Santo. Então, de tudo que você tiver que pedir ao Senhor, peça a presença dEle na sua vida. Porque a partir da chegada dEle na sua vida, você vai saber a semente a ser plantada, como você vai falar, como você vai agir, e você vai descansar nele. Porque é Ele quem vai convencer de todas as coisas. E quando você menos esperar, você vai ver por quem você orou, por quem você jejuou, por quem você deu as suas lágrimas, o seu joelho no chão, louvando, adorando ao Senhor e alcançando a mesma salvação que um dia nos alcançou. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você fique de pé. Aleluia, Jesus. Nós vamos fazer aqui, simbolicamente. Você pode distribuir para cada um, por favor? Nós vamos fazer aqui, simbolicamente. E eu quero que você traga à sua memória as pessoas por quem você tem orado, as causas que você tem colocado diante do Senhor. Amém? Traz à sua memória aquilo que te dá esperança. Traz à sua memória o seu caminho com o Senhor, porque o salmo que nós lemos, ele não é um salmo que deixa a gente esquecido daquilo que o Senhor fez na nossa vida. Eles falam assim: quando o Senhor nos tirou do cativeiro. Então a gente não esquece aquilo que o Senhor fez conosco. E a partir daquilo que o Senhor fez conosco, o nosso coração se enche tanto de alegria que a gente quer transbordar na vida do outro. Então você vai receber simbolicamente sementes na sua mão. Porque foi dito aqui, vários spoilers, né? Ainda tem sementes nas suas mãos.
ainda tem sementes nas suas mãos. E nós vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor nessa noite. E eu creio, irmãos, que nós vamos sair daqui com a nossa identidade firmada no Senhor, de filhos que somos, daqueles que carregam o legado dele, daqueles que entendem a palavra dele e colocam em prática na nossa vida, sabendo que você é útil, importante para o reino de Deus. Sabemos que existem muitas vidas aí fora que precisam ouvir o seu testemunho, porque o seu testemunho pode ser resposta de oração para muitas pessoas que estão na mesma caminhada que você. Então, nessa noite você tem sementes aí na sua mão, amém? E você vai plantar essa semente de verdade. Você vai plantar essa semente. E quando você estiver plantando essa semente, você vai falando o nome das pessoas que você quer alcançar para o Senhor. E você vai ver essa planta, eu não vou falar qual é, você vai ver ela germinar. Você vai ver ela germinar. E é assim que o Senhor faz. A gente vai sair daqui com uma missão de entendimento. Porque Paulo diz que o culto ele precisa ser racional. É óbvio que existem momentos que a gente se emociona, porque a palavra do Senhor, a presença do Senhor traz essa emoção. Mas a gente vai sair daqui sabendo que somos missionários aonde nós estivermos. Eu preciso falar da palavra. Se assim o Espírito Santo colocar no seu coração, assim você fala. Mas se Ele colocar para você falar um testemunho, você fale. Se Ele colocar para você contar uma história, você conte. Não importa a maneira do seu plantio, porque quem vai dar o crescimento é o Espírito Santo, é o Senhor. Mas nós vamos sair daqui sabendo que nós não somos aqueles que olham os missionários nos outros países. Nós somos os próprios missionários. Nós vamos sair daqui sendo enviados pelo Senhor. A gente vai começar pelos confins da terra? Não. A gente vai começar pela nossa Jerusalém. A Jerusalém é a nossa casa. A Jerusalém é aqueles que estão perto. Depois que nós conseguirmos alcançar, o Senhor Ele vai ampliando. O Senhor Ele vai ampliando. Porque aí novos missionários vão sendo formados. E a gente vai trabalhando sem esmorecer, até o dia que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E vai valer a pena, irmãos. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Então não desista. Não desista dos seus sonhos. Não desista de conquistar para Jesus aqueles que Ele colocou e que Ele apresentar na sua vida. Porque hoje você vai sair daqui diferente do que você entrou. Talvez você possa imaginar assim: não, eu estou pensando nessa pessoa e nessa pessoa. Mas o Senhor vai acrescentar mais pessoas. Porque a palavra dessa noite veio para nós. Então nós vamos sair daqui com uma missão dada por Ele. E como filhos que somos, nós recebemos o legado dele. Sabemos que um dia Ele nos alcançou. E assim a gente quer passar para outras pessoas que ainda não conhecem, que ainda não sabem, que Jesus Cristo é o caminho. Que sem Ele a gente não chega a lugar nenhum. E tem muitas pessoas que ainda não conhecem Ele. Tem muitas pessoas que ainda não sabem que quando Ele foi para aquela cruz, Ele foi por amor de todos nós. Ele foi por amor de todos nós. E nós não vamos saber nunca a dor que Ele passou lá. O amor dele foi tão grande
que Ele passa essa dor pelo meu pecado e pelo seu pecado, e Ele nos dá vida e vida em abundância. Então a gente precisa começar a se mexer. Você tem nas suas mãos sementes. Vamos entregar em oração ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria. Vai falando ao Senhor do seu jeito. A oração é uma conversa, irmãos. A oração é o seu coração quebrantado diante do Senhor. A oração você fala com Ele, Ele está pronto para te ouvir. A oração é o seu coração dizendo: Paizinho, eu estou aqui ouvindo a tua voz. Eu entrei aqui achando que eu ia ouvir sobre missionários que estão longe, mas eu saio daqui com a missão de ser esse missionário aonde o Senhor me levar, Pai. Senhor, nós clamamos a Ti nessa noite, Jesus, que a Tua palavra, Senhor amado, seja plantada no nosso coração conforme o salmo que nós lemos, e ela possa germinar, Senhor, ela possa frutificar, ela possa florescer, Senhor. Que cada um de nós aqui, Senhor, possamos sair daqui sabendo o quanto o Senhor nos ama, e o quanto o Senhor tem cuidado de cada um de nós, e o quanto nós somos importantes para que Seu reino seja expandido na terra, Pai. Espírito Santo, nos dê sabedoria, nos dê a palavra certa, nos envia, Senhor amado, em amor, que o ide do Senhor esteja conosco, do jeito que o Senhor nos fez, como o Senhor nos criou. O Senhor sabe o jeitinho de cada filho seu que está aqui nessa noite, Pai. Mas cada um de nós temos um potencial nas mãos do Senhor. Você só precisa estar disponível. Você precisa estar disposto a pregar o reino de Deus. E se nós estamos ouvindo a direção dele nessa noite, é porque é assim que nós temos que fazer. Nós saiamos daqui, Senhor amado, não como nós chegamos, mas sabendo o quão importante nós somos para que Teu reino venha crescer, Pai. Que esse culto não seja só mais um culto temático de missões, Pai, mas que ele venha transformar e comece pela nossa vida, Senhor, pela nossa casa, Pai, pela nossa Jerusalém, Senhor. Recebe, Jesus, cada semente plantada, Deus, cada vida que será apresentada no Seu altar, Pai querido. Nós vamos fazer a nossa parte, Pai. Nós vamos plantar a semente. Nós
Amém.